Olá, meu internauta, tudo bom com você? Eu espero que sim, porque comigo está tudo certo. Bem, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel Mendes e esse é o meu canal Sem Papas na Língua. Bem, se você viveu ali no comecinho dos anos 2000, provavelmente você sabe do que eu tô vestido, né? Eu tô vestido aqui mais ou menos de RBD, tenho até que a estrelinha na testa da Anaí, né? Da personagem dela, que era a Mia Colucci. E por que eu estou vestido assim? Porque hoje, o primeiro vídeo desse ano do canal, você escolheu lá no meu Instagram que era pra ser sobre a farsa, né? Essa teoria da conspiração que falam que é uma farsa o casamento da Anaí. Então, meu internauta, é bom você segurar a marimba, colar aqui a sua estrelinha na testa e bora lá, porque a gente tem muita coisa pra falar. Bem, antes de eu começar aqui essa teoria, deixa eu só falar que essa teoria não fui eu que criei. Na realidade, se fala muito disso na internet, os próprios fãs debatem bastante disso. Então eu não tô aqui pra julgar a Anaí ou falar que ela fez ou deixou de fazer, apenas estou mostrando a teoria que nem fui eu que criei. Eu só dei ali uma pesquisada, olhei ali em alguns sites, em alguns canais que falaram sobre isso e trouxe essa teoria pro meu canal. Então, que é essa teoria, né, do casamento da Anaí? Muitos fãs e muitas pessoas do México, inclusive de televisão, enfim, rádio, jornal, dos meios de comunicação falam que esse casamento na realidade é uma farsa, de que na realidade é só para inglês ver mesmo. Então, vamos lá começar essa teoria para você entender o porquê que falam isso. Bem, o marido da Anaí, ele pertence a um partido que chama PRI. O que é o PRI? PRI é o Partido Revolucionário Institucional. É um partido político no México que é tipo assim, muito famoso, assim, muito poderoso. E para você ter ideia, praticamente todos os ex-presidentes do México são desse partido. Para você ter ideia, né? Os presidentes do México de 1929 até os anos 2000, todos eles eram desse partido PRI. Então você vê aí a influência que esse partido tem dentro desse país. E da onde surgiu isso, né? Na realidade, porque o marido dela faz parte desse partido. E aí também, né, o que começou também a dar muita força a essa teoria foi que o Pontio deu ali uma entrevista uma vez e o repórter falou: você sabe agora que a Anaí se afiliou ao PRI e não sei o quê. Aí ele fez o quê? Riu de nervoso. Anaí já estava no PRI, não? Anaí já estava no PRI, não? E aí a gente que é fã da Anaí, a gente que acompanhou a carreira dela no RBD e pós-RBD, a gente se pergunta, né, por que ela largou a carreira, por que ela parou de ser atriz, de cantora, que era coisa assim que ela amava e fazia, tipo, desde criança, né? É uma coisa muito louca a gente parar pra pensar nisso. E eu vou responder ainda nesse vídeo, então fica aí até o final, porque tem tanta coisa interligada que você não faz ideia. Então, só pra explicar pra você o que esse PRI faz e por que essa teoria ganha muita força, principalmente depois da entrevista do Pontio. Na realidade, o que falam, né? O PRI é um partido que ele associa entretenimento com política. Então, o que eles fazem? Todos esses ex-presidentes são casados ou foram casados com mulheres da mídia, aquelas mulheres que são sex symbol, que todo mundo gosta, todo mundo admira. Por quê? O que eles fazem? Eles casam o candidato à presidência com essa mulher, que é muito conhecida lá no México, que todo mundo ama, para ter o quê? Apelo popular. Assim eles conseguem juntar um entretenimento, que essa mulher já carrega, com o poder político, né? E aí eles pegam o quê? A massa para votar nele. Para você ter ideia, eles fazem basicamente o que dizem que os Illuminati fazem. E, inclusive, se você ainda não viu meu vídeo dos Illuminati, clica aqui em cima onde o card está aparecendo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, então clica lá, confere e depois também... Mas só depois que acabar esse vídeo, hein? Pelo amor de Deus. Então, o que seguraria o casamento de Anaí com Velasco é o quê? Dinheiro. E na realidade, o Velasco também é um caso assim que atrai muita mídia pra ele, porque muitas pessoas lá do México, né, muitas jornais, revistas, enfim, sempre falam que ele é, na realidade, gay. Só que pra entrar nos moldes do partido, ele teria que casar com uma mulher muito famosa do México. Então, chamaram a Anaí. E aí, o porquê a Anaí aceitou? Porque quem conhece a Anaí sabe que um dos sonhos dela, além da carreira dela, era ser mãe. E aí dizem, especulam, que o quê? Ela tinha dificuldades de engravidar por conta das doenças que ela teve no passado, como bulimia, anorexia, então seria um pouco difícil dela conseguir uma gravidez ali, né? Vamos dizer assim, no método tradicional. Ela precisaria de muito investimento, de clínicas ótimas, enfim. Então o que o partido PRI propôs ali para ela aceitar esse casamento com o Velasco? Eles propuseram para ela
muito dinheiro, mas tipo, rios de dinheiro, e mais os melhores tratamentos para que ela conseguisse ali engravidar e ter ali o seu sonho, que era seu filho. E aí, o resto da história, a gente meio que conhece bem, né? Anaí saiu ali do RBD, lançou o primeiro disco dela, Me Delírio, fez a turnê dela, e simplesmente do nada conheceu o Velasco, e simplesmente do nada casou. Ela, tipo, realmente do nada, gente. Ela, se você não acompanha Anaí, provavelmente você não vai lembrar disso, mas quem acompanha provavelmente vai lembrar que já se especulava muito sobre o casamento dela na mídia. Tipo, vai casar, não vai, não sei o que. E ela nunca dava uma data do real dia do casamento. E simplesmente, num sábado à tarde, ela simplesmente publicou uma foto no Instagram, tipo, estou casando. E aí, o que é muito estranho, né, é que, em uma entrevista ali, quando a imprensa ainda estava especulando sobre esse possível data de casamento da Anaí com Velasco, a Anaí foi questionada se ela convidaria os ex-companheiros do RBD pro casamento dela. E ela informou que, claro, super convidaria. ¿Vas a invitar a tus ex compañeros de RBD, a Maite Perroni, Dulce María? Claro, por supuesto. Espero que sus agendas de trabajo se los permitan. Só que o que aconteceu? Chegou no dia do casamento, ninguém tava lá. Aí todo mundo achou meio estranho e tal. E aí começou um buchicho lá na internet e no México falando que todos os ex-RBDs foram convidados sim, porém desconvidados logo em seguida. Aí a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e só foi se resolver quando a Dulce Maria veio pra cá pro Brasil. Em uma entrevista com a Luciana Gimenez, ela realmente revelou de que foi convidada, né, eles foram convidados e depois desconvidados por questões políticas. Dulce María teria ficado chateada com Anaí por não ter sido convidada para o casamento da ex-rebelde. Como? Dulce Maria teria ficado chateada, aborrida, porque não foi convidada para o casamento de Anaí. Híjole. Rolou um rancor aí. No, bueno, es que primero sí nos invitaron, pero después ya no. Sí, creo que era como por problemas políticos. Aham. Tuvieron que desinvitarnos. Só uma outra coisa que eu esqueci aqui de comentar, tá, gente? É que esse partido, o que ele faz? Ele pega essa mulher famosa, essa atriz, cantora, enfim, lá do México, e oferece esse dinheiro e, enfim, alguma coisa que a pessoa queira muito pra que ela case com um político. Porém, essa mulher, ela tem que deixar de lado toda a carreira dela e focar somente na carreira política do marido, tá? Então, só esqueci de comentar isso e isso explica o porquê também a Anaí, depois da turnê do Me Delírio, esqueceu a carreira dela no churrasco, né? Daria ali, isso dá mais embasamento pra essa teoria. E, gente, sinceramente, quem acompanha a Anaí, né, desde ali do RBD, sabe que ela é aquela típica menina apaixonada. Quando ela tá num relacionamento, ela faz stories, ela publica, ela conta pra todo mundo que tá apaixonada, mostra ela jantando, mostra ela fazendo tudo. E isso era uma coisa, tipo, muito natural dela, que ela fez ali com todos os relacionamentos. Com o Velasco, isso não acontece e nunca aconteceu. Eu não sei se é porque ele realmente é um político, e aí ela tenta preservar a imagem dele, ou se realmente alguma coisa de fachada, mas porque realmente nunca teve. Tipo, ela conheceu ele do nada, ela casou do nada e, tipo, largou a carreira do nada. Gente, é uma coisa muito louca. E aí, né, como se não bastasse já tudo isso, o que acontece? Pouco tempo depois do casamento, a Anaí e o Velasco são vistos visitando algumas clínicas de fertilização. O que fez com que essa teoria ganhasse mais força, e, né, principalmente no México e na internet. E aí eu me pergunto o seguinte, será que realmente então aquilo que falaram da anorexia e da bulimia, dela não conseguir engravidar, ter essa dificuldade, realmente é real? Porque pra estar indo numa clínica de fertilização é porque não tá conseguindo engravidar, certo? Ou será porque Velasco é gay e não tem uma relação sexual com a Anaí? Nessa época que ela tava indo ali, né, nas clínicas de fertilização, gente, a carreira dela já tava parada. Ela já tinha feito ali a turnê, já tava estagnada e tal. E os fãs já estavam ali, ai meu Deus do céu, essa mulher vai desistir e tal, ela vai ficar grávida e vai foder tudo, porque ela não vai voltar. E aí o que aconteceu? Simplesmente do nada, Anaí surge com um disco novo, com clipes, música, performance no prêmio Juventud.
Só não teve turnê. E aí o porquê que eu acho, na minha opinião, que não teve turnê? Porque depois ela engravidou. Então provavelmente ali nesse processo ali, né, de divulgação do álbum, ela descobriu que estava grávida e decidiu abandonar tudo de novo. E logo depois disso, que ela estava ali grávida e tal, o presidente do PRI, gente, simplesmente informou que o Velasco não iria mais concorrer à presidência do México. Por quê? Porque a imagem dele e da Anaí estavam muito desgastada. Então a Anaí teve ali o bebê, e essa história a gente já sabe, né? Ela meio que se isolou, falou que queria ali ter um tempo com a família e tal. E isso até eu acho, sabe, ok, é normal, sabe? A gente vê várias divas pop fazendo isso, e eu não julgo, eu acho ok. E aí, como se não bastasse tudo isso que já estava acontecendo, começaram a especular de novo que ela ia se separar depois de ter tido filho, que o contrato ia acabar. Eu lembro bastante dos fãs comentando sobre isso. E ainda mais porque o marido dela estava sendo acusado de desviar milhões de dólares dos cofres públicos do México. Então tudo isso estava aumentando toda essa repercussão e eles não postavam nenhuma foto juntos. Era uma coisa assim que era meio estranha mesmo. E aí, falando disso, do dinheiro que ele supostamente desviou, você lembra desse acordo milionário que eu falei no começo do vídeo? Então, de acordo com a revista People del Espanhol, o Velasco teria desviado esse dinheiro público de um programa que é para ajudar mães solteiras a criarem seus filhos. E de acordo com o site Animais Políticos, o Velasco teria desviado dos cofres públicos mexicanos cerca de 35,5 milhões de dólares. A Anaí nunca se pronunciou sobre isso. E por um lado, eu acho que errada ela não tá, né? Ele que lute. E aí, por conta de tudo isso, dessa especulação de ter desviado dinheiro e tal, ele começou a ser investigado. Só que, em junho do ano passado, o promotor de justiça que estava investigando o caso dele, simplesmente fez o quê? Deu perdão pra ele. Ele deu perdão pra ele, alegando que não tinha nenhuma prova. Só que a imprensa do México está noticiando, né, noticiou na época, que isso só ocorreu porque o Velasco vai concorrer a outro cargo político. E então foi meio que aquela coisa de política brasileira que a gente já tá acostumado, sabe? Uma mão lava a outra. E, né, lembra que eu falei que começou a surgir boatos de que os dois iam se separar, porque eles não postavam mais nada um do outro, não eram mais vistos juntos e tal. Aí o que acontece, né? A imprensa do México começou a falar que a Anaí e o Velasco iriam se separar porque a Anaí não aguentava mais os chifres que levava de seu marido com outros caras. E os relacionamentos dele não eram assim muito suaves, até mesmo porque uma das pessoas que alegam que ele tem um relacionamento homoafetivo é nada mais, nada menos do que o ex-presidente do México, que é o Henrique Pena Neto. Só pra você se situar, esse ex-presidente do México, esse Henrique, ele também é do PRI, ele também casou com uma atriz muito famosa lá no México, que se chama Angélica Rivera, e é conhecida lá no México, né, como La Gaviota. Essa atriz, que também é muito famosa, ela simplesmente também, quando decidiu ali casar com o Henrique, simplesmente também largou toda a carreira dela e focou somente na carreira política do marido. E, inclusive, no México falam que a Anaí é La Gaviota 2, porque a história das duas é muito parecida. Então é ela também que acaba dando ali aquela força na teoria, né, nessa teoria de que o casamento da Anaí é realmente uma farsa. Porém, o que acontece, né? No finalzinho do ano passado, quem separou? O Henrique. Então, La Gaviota ainda informou que quer sim e pretende retomar a carreira artística dela. E se ela retomar, essa teoria vai ser assim... vai acender um fogo nessa teoria, porque o pessoal vai falar, tá vendo? Aí, ó, foi só separar que voltou, que não sei o que. Gente, eu já tô vendo o circo pegar fogo lá no México. E aí, logo após todas essas coisas, né, desse relacionamento aí do Velasco com o Henrique, ex-presidente, todo mundo ficou, gente, pelo amor de Deus, que essa mulher se separe, que ela volte pro pop, porque, ó, tá difícil, viu? Tá difícil ser uma bicha que gosta de pop hoje em dia. Pelo amor de Deus, nunca vi essa porra dessa diva pop que não faz mais nada da vida. Que porra, uma só vende cosmético, a outra só quer saber da família, a outra cansou. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar aí. Ah, me ajuda. Enfim, o que aconteceu foi uma perfeita ilusão, como diz Lady Gaga. A bicha, né, a Anaí, o que ela inventou de fazer? Engravidar de novo. Foi isso, né? It was a perfect illusion. A gente já tava esperando ali um novo álbum, alguma coisa, porque eu lembro que
ali no meio do ano pro final, rolou ali algumas especulações de que ela estava ali com aquele fotógrafo que tinha feito, se não me engano, o último encarte do CD dela. Teve todo um burburinho em cima disso pra ser o quê? Anúncio de gravidez. Tá realmente difícil, viu? Tá difícil de defender, né? Tá difícil. E aí beleza, anunciou a gravidez, a gente falou, ai, fodeu, nada vai acontecer, vai continuar tudo na mesma. E aí, né, o que acontece? Causou ali, a internet no final do ano bombou com o RBD, por quê? Eles se reuniram num jantar de amizade. Coisa que eles não fizeram em 10 anos, eles fizeram fazer agora, pra surtar todo mundo na internet. Porém, tiveram duas fotos que eles compartilharam, certo? Uma todos eles abraçados e uma foto deles de frente, onde estão as meninas embaixo e os homens em cima. Eis que nem todo mundo reparou, porém eu, sendo míope, reparei no seguinte. Essa segunda foto que eles publicaram, se a gente reparar ali na mão da Anaí, passando ali pela Maitê, a gente vai perceber que o anel de noivado dela tá borrado. Agora você consegue me justificar, me passar aí alguma justificativa plausível do porquê do anel dela de noivado, né, do anel dela de casamento, no caso, estar borrado? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia, eu não entendo o porquê desse anel estar borrado. Pra mim não tem justificativa nenhuma, uma vez que eu sou casada. Olha, se eu acredito nessa teoria, realmente eu não sei o que pensar, porque é muito difícil eu, como gostando da Anaí, tendo acompanhado a carreira dela ao longo dos anos, acreditar que uma pessoa que eu gosto e admiro e tal, seja capaz de fazer algo assim. Mas em contrapartida também tem muita coisa que se encaixa que a gente fica, mano, será? O que eu acho assim muito incrível é que quando eu olho pra Anaí hoje, eu vejo uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu via quando eu assistia Rebelde, ou na época da RBD, ou na época do disco solo dela, do primeiro disco solo dela. Eu vejo uma pessoa muito diferente. Por mais que a gente mude bastante durante os anos, amadureça e tal, eu acho que a nossa essência a gente continua sendo o mesmo. Então eu vejo hoje a Anaí uma pessoa completamente diferente do que ela era antigamente. Pra mim é estranho, porque eu não vejo mais ela com aquele brilho no olhar que ela tinha, com aquele fogo, com aquela paixão que ela tinha por cantar, atuar, que era uma coisa assim que era o sonho dela. Mas eu realmente não sei no que acreditar. Mas, meu internauta, então é isso. O vídeo de hoje é essa teoria da Anaí, né? Essa coisa louca desse casamento dela ser falso ou não. Você acredita que o casamento dela é falso? Comenta aqui embaixo pra mim. Curta o vídeo, dê o like ou dislike se você gostou, se você não gostou. Como eu falei, não tô criticando a Anaí, só tô trazendo a teoria que falam bastante, principalmente no México, sobre isso. Só peguei as informações dos lugares e trouxe pra cá. E se você gostou do vídeo, já curta, compartilha, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a crescer aqui nesse YouTube. Compartilha esse vídeo aí com quem gosta da Anaí, com quem gosta da RBD. E também comenta ali com eles, fala, gente, será que é verdade, será que não é? Vamos comentar, tá bom? Então se inscreve aí também no meu canal, me siga ali nas redes sociais, porque sempre tá tendo ali votação pra saber qual é o próximo vídeo que eu vou lançar, tá bom? Então é isso, um super beijo pra você. Esperar o carro passar, porque eu não consigo nunca finalizar, muito obrigado. Então, um beijo pra você e see you soon.